Lemos em Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao 6, as seguintes palavras: Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. O raciocínio por trás dessa passagem parece ser que um batismo é o batismo do Espírito Santo. Leia Atos capítulo 1, versículo 5 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E, portanto, os cristãos não têm outro batismo, nenhum batismo nas águas. Duas respostas possíveis para isso depende de como interpretamos um só batismo. Alguns baseiam sua interpretação no argumento que vem nas 7 coisas únicas em Efésios, no capítulo 4, do versículo 4 ao 6, onde eu já li aqui. Os 3 primeiros grupos formam um grupo. Aliás, as 3 primeiras coisas formam um só grupo. Um corpo, um espírito, que formou o corpo, e uma esperança, que pertence ao corpo. Veja Efésios capítulo 1, versículo 18. Os próximos 3 formam um outro grupo, ou seja, um Senhor, a quem todos obedecem, uma fé, pelo qual todos confiam em Cristo, e também refere-se a um corpo de verdade revelada, ou pode também se referir a um corpo de verdade revelada que todos guardam pela obediência, e, por fim, um batismo, um só batismo, pelo qual todos expressam sua união com Cristo. O último grupo é um só Deus e Pai de todos. O primeiro grupo, um corpo, um Senhor, uma esperança, nos fala do que é posicional, o que Deus fez. O segundo grupo, uma fé, um batismo, nos fala do que é prático, o que devemos fazer. O terceiro grupo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós, é teológico e resume os grupos anteriores. Se aceitarmos essa interpretação, o único batismo é o batismo nas águas que Deus ordenou para cada crente nesta era. Por haver razão, entretanto, para haver um único batismo, pode haver razão, melhor dizendo, para entender aqui que um só batismo seja como o batismo do Espírito Santo. Nós podemos ver a palavra há de haver no início do versículo 4. Foi acrescentada pelos tradutores. Não se encontra no texto original. Esta palavra pode obscurecer a conexão do versículo 4 ou 6. O versículo 3 que diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está expandindo sua declaração à unidade do Espírito. Portanto, o Espírito Santo formou uma entidade única que nunca existiu antes. Essa unidade, o sujeito do mistério de Efésios capítulo 3, é composta por judeus e gentios. Algo que nós temos nos capítulos 1 e 2 de Efésios. Nesses versículos, Paulo resume o ensino posicional dos capítulos anteriores. Ele o usa como pivô no qual baseia sua exortação prática, esforçando-se para manter a unidade do Espírito. O único Senhor é aquele em quem todos estão unidos, ou seja, todos os salvos, e antecipando o restante da epístola, a quem todos devem obedecer. A única fé é o corpo revelado da verdade ou doutrina, incluindo agora o mistério sobre a igreja. O único batismo é o único evento que formou o corpo. Além dessa interpretação, Paulo estaria falando sobre a unidade do Espírito sem mencionar quando o Espírito a formou. Se essa é a interpretação de um batismo, nesses 3 versículos, do 4 ao 6, Paulo está lidando com nossa posição, o que Deus fez por nós. Esse batismo nunca será repetido
E não ocorre quando um crente é salvo. O Senhor disse que isso aconteceria não muitos dias depois que ele estivesse com os seus discípulos, ou que ele deixasse os seus discípulos lá naquele monte das oliveiras e ele ascendeu e subiu ao céu. Você pode ler Atos capítulo 1, versículo 5. Paulo ensina que o batismo nas águas expressa a nossa união com Cristo e é nossa responsabilidade prática ser batizado. Lemos em Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27, diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Em Gálatas, Paulo, ao falar dos judeus, ele usa a expressão nós, e ele mostra que estavam confinados sobre a lei até a vinda de Cristo. A lei manteve-os como um povo separado, para quem a justificação pela fé poderia ser pregada. Depois de serem justificados, deixaram de estar debaixo da lei e seu caráter distintivo como judeu cessou. Daqui até o fim do capítulo, o pronome vós inclui os salvos entre os judeus e os gentios. Portanto, você tem que abrir a sua Bíblia e ler em Gálatas, onde estou citando. Todos esses são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A união com Cristo, que acontece no momento da conversão, é confessada pelo batismo em água. Esse batismo não torna a pessoa membro de Cristo, um herdeiro do reino de Deus. Trata-se apenas de uma manifestação pública com Cristo, o que Paulo descreve aqui como revestir-se de Cristo. Assim como um soldado se declara membro do exército por vestir a farda, do mesmo modo, um crente se identifica como pertencendo a Cristo por ser batizado na água. Deus sabe que aquela pessoa aqui na terra sabe o dia, o momento, os segundos, os milésimos de segundo que aquela pessoa foi ligada a Cristo. Mas as pessoas à volta dela só ouvem a sua confissão pela boca. O batismo nas águas é uma confissão pública de que realmente o que aconteceu espiritualmente ela está manifestando no batismo. Por esse ato do batismo, ele confessa publicamente sua submissão à liderança e à autoridade de Cristo. Ele mostra visivelmente que é filho de Deus. É claro que o apóstolo não está sugerindo que o batismo na água une uma pessoa a Cristo. Seria repudiar completamente sua tese básica de que a salvação é somente pela fé. Tampouco Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 27, trata do batismo do Espírito Santo, o que coloca o crente no corpo de Cristo e é tratado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. O batismo do Espírito Santo, ou no Espírito Santo, é invisível e aconteceu somente uma vez no dia de Pentecostes. Não há nada que corresponda a um revestimento público de Cristo, expressão que nós temos aí neste versículo de Gálatas que eu acabei de citar. Esse é um batismo em Cristo, como os israelitas foram batizados em Moisés, identificando-se com ele como seu líder. Da mesma maneira, os crentes hoje são batizados em Cristo, significando que o reconhecem como seu verdadeiro Senhor. O batismo na água do crente significa também o sepultamento da carne, junto com os esforços dela para conseguir justiça própria. Significa o fim da velha maneira de viver e o começo da nova. Sendo batizados na água, os gálatas confessaram que haviam sido mortos com Cristo e que foram sepultados com ele. Assim como Cristo morreu para a lei,
Do mesmo modo, os Gálatas estavam mortos para a lei e não devem desejar estar sujeitos a ela como regra de vida. Assim como Cristo, por sua morte, derrubou a distinção entre judeus e gentios, eles devem fazer morrer suas diferenças nacionais. É isso que também nós temos em Efésios capítulo 4, nos versículos que eu li, onde diz um só batismo. Um só batismo é válido tanto para um judeu como para um gentil, pois é isso que Paulo está tratando nos capítulos 1, 2 e 3. E um só batismo não é que uma pessoa possa ser batizada só uma vez. Se uma pessoa não é salva e foi batizada, ela precisa ter o primeiro batismo porque ela nunca foi. Revestir-se de Cristo no sentido de que levava uma vida nova, a vida de Cristo. Depois da morte, ressurreição, antes da volta para o céu, o Senhor associa o batismo aos discípulos e à mensagem do Evangelho nesta era. Nós temos em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, e Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Ele também indica que o crente é responsável por ser batizado na água, e isso não é feito pelo Espírito Santo, mas por aqueles que fazem discípulos, batizando-os e ensinando-os. É isso que temos em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20.